Decisão por Libertadores, seja decisão para escapar da zona do rebaixamento. Mas vamos começar com NBA. Chris Paul não faz mais parte da equipe do Los Angeles Clippers. De acordo com a imprensa internacional, a franquia emitiu um pronunciamento na madrugada desta quarta, anunciando que o astro foi dispensado. O armador que defendeu os Clippers entre 2011 e 2017 havia anunciado a aposentadoria no final do mês passado. Ao meu lado, Antônio Lupe. Lupe, estamos vivendo um clima eleitoral no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dia 14 sai o nome do novo comandante bugrino. E as coisas pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes do novo ou do atual presidente, né? Até porque Rômulo Amaro também está concorrendo às eleições do Guarani para ser o presidente dos próximos 3 anos. Dia 14 de dezembro acontece o pleito. Enquanto isso, 2026 já é realidade para o Guarani. Hoje o elenco vai se reapresentar, ou na verdade, se apresentar e iniciar todos os trabalhos para o Campeonato Paulista. O Guarani estreia contra o Primavera de Indaiatuba. A tabela ainda não foi desmembrada, mas a tendência é que no dia 11 de janeiro. Novidades? Provavelmente nessa apresentação do Alviverde pro ano que vem. Já um clássico regional, Guarani Primavera, Primavera e Guarani. Fórmula 1, Max Verstappen terá um novo companheiro de equipe na Red Bull em 2026, Isack Hadjar. Quarto piloto no segundo assento da equipe nos últimos 2 anos, o franco-argelino de 21 anos foi promovido após sua temporada de estreia na Red Bull neste ano. Ele substituirá Yuki Tsunoda, também da equipe irmã do time austríaco, ainda no início do campeonato de 2025. Vamos para São Paulo, Leonardo Dai, a expectativa dos grandes clubes do nosso estado para a rodada de fogo hoje do Campeonato Brasileiro, Léo. Os 4 principais clubes do estado de São Paulo jogam nesta quarta-feira o penúltimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Fortaleza às 19 horas no Castelão. E mesmo ainda com chances de ganhar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão, o Timão deve ter um time reserva, já na preparação para o jogo de semana que vem contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. A partida interessa também ao Santos, que joga às 7h30 contra o Juventude em Caxias do Sul e briga com o Fortaleza pela permanência na Série A. Um pouco mais tarde, às 8 horas, na Vila Belmiro, estádio do Santos, o São Paulo recebe o Internacional. Mais um time que briga com o Peixe pela permanência na primeira divisão. Por fim, às 9h30, o Palmeiras joga em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Precisa vencer para ter alguma chance de levar a briga pelo título para a última rodada. Ainda assim, o Flamengo será campeão se vencer o Ceará no Maracanã. E notícia triste no futebol brasileiro, o árbitro Luiz Antônio Silva Santos, o índio, morreu nesta quarta-feira lá no Rio de Janeiro, 55 anos. Ele estava internado em estado gravíssimo desde julho, em tratamento de um câncer. Agora subimos a avenida, saímos do Brinco de Ouro e vamos ao estádio Moisés Lucarelli, Antônio Lupe e a Macaca. Quarta-feira da Alvinegra, Lupe. A ponte que estava com a programação de apresentação para ontem, agora só no dia 8 de dezembro, quando a Macaca inicia a preparação para 2026. A expectativa de novidades também na Alvinegra. O departamento de futebol, agora liderado por Marco Antônio Eberlin, junto com João Brigatti e Ricardo Koyama, estão atrás de contratações e também de atletas. Thiago Coelho, goleiro ex-Caxias, deve ser anunciado a qualquer momento, assim como Cristiano, ex-jogador da Portuguesa e Londrina, e a renovação de Elvis. Daqui a pouco, Eberlin, agora diretor de futebol, vai falar sobre o trabalho no departamento e também prometeu mais atenção às categorias de base da Alvinegra. Boa, Lupe. E futebol feminino, o Brasil superou Portugal por 5-0 ontem à tarde, em amistoso disputado no Estádio Municipal de Aveiro, lá em Terras Lusitanas. O confronto marcou o último compromisso da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias em 2025. Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zanerato foram as autoras dos gols da goleada verde-amarela.
olha quem voltou, direto do Principado de Itu, energia renovada. Eu acho que o luto já está passando em virtude do vice da Copa Libertadores. Vida que segue, Fábio Chaib levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fabião, bom dia! Fala, Carlão de Freitas, muito bom dia, ouvintes CBN, estamos de volta, depois da decisão da Libertadores, uma saga para retornar para casa. Vamos agora à realidade do Brasileirão, 37ª rodada, que ontem já teve início, na verdade prosseguimento, teve início lá atrás com outros jogos também no calendário brasileiro, mas ontem o Vasco da Gama perdeu em casa 2-0 para o Mirassol, foi a 18ª vitória do Mirassol na competição no Brasileirão, fato que garantiu a classificação direta à fase de grupos da Libertadores para o ano que vem. E jogando lá em Porto Alegre, ontem o Grêmio acabou perdendo para o Fluminense, 2-1, o Fluminense deu um passo importante também rumo à fase de grupos da Libertadores da América 2026, viu, Carlão? Boa, Fabião, boa, Fabião. Pô, mas levantar, sacudir, dar a volta por cima, mas nessa quarta-feira também os homens podem ser campeão de novo, pelo amor de Deus. Acaba logo esse ano, Fábio Chaib, tá duro, hein? Mas vamos lá, faz parte. E claro, o nosso CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, é o cara aqui do nosso CBN Esportes. E ela, hoje de verde e branco, em homenagem a Fábio Chaib, que está retornando à nossa programação, Samila Dipp, a moça do streaming. Apresentação, Carlão de Freitas. E você, claro, pode participar do nosso programa através do Zap Zap 19 99186 9070 99186 9070. 11h13, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa Campinas. Oferecimento. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h15. Mário Quintino. Pergunta pro Antônio Lupe aqui do meu lado como eu estou ansioso, como eu estou nervoso. O nosso 10 está na delegação, isso é um bom sinal. E antes da gente falar do trânsito, eu preciso conversar com você sobre o Santos Futebol Clube, o Santos do Mundo. Marinho, bom dia!
Hoje é o mesmo modus operandi de sexta-feira, viu, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Logo, logo chega às 7h30 da noite. Rapaz do Mais céu. cedo, né? Sexta-feira foi 9h30 da madrugada. É verdade, cara. Pois é. Tem que ganhar. O jogo vai ser duro, Marinho. O jogo vai ser duro, apesar do já rebaixado Juventude, mas o Santos vai sofrer. Mas tudo pode dar certo. De repente, o Santos pode escapar hoje do rebaixamento, caso o São Paulo vença o Inter. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Inclusive nada. Esse é o meu medo. Marinho, vamos ao trabalho. 11h16. Ruas, avenidas, as estradas da nossa região nesta quarta-feira. Mário Quintino. Vai, Santos! Vamos lá então, Carlão, Lupe, bom dia mais uma vez aí para todo mundo. E eu tô confiante, vamos acompanhar o nosso Peixão hoje então também. Trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na Prestes Maia, a movimentação é maior em direção da região central, principalmente na passagem pela Marginal do Pissarrão. Atenção então, já para quem sai da Santos Dumont, vai em direção do centro. No sentido contrário, para acessar a rodovia, boas condições nesse momento em toda extensão, e a movimentação é um pouco maior já na região do Hospital Mário Gatti. Falando também das rodovias rapidamente, na Dom Pedro, mais cedo, aconteceu um acidente na altura de Itatiba. A pista foi liberada, segundo informações da Rota das Bandeiras, mas ainda tem cerca de 4 quilômetros de lentidão à altura do quilômetro 101. Então, atenção para o nosso ouvinte que vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Dá para acessar Dom Pedro um pouco mais à frente através da região de Jarinu, que tem melhor condição para seguir então em direção de Atibaia. Aqui em Campinas, o Anel Viário Magalhães Teixeira tem serviço de manutenção acontecendo na pista. Atenção, região do quilômetro 7 para quem vai em direção da Dom Pedro, região do Trevo de Valinhos. Carlão. Obrigado, Mário Quintino. 11h18. No Banco BV, você pode usar. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. 11h19, Antônio Lupe. Vamos para um termômetro aí da galera nesta quarta-feira, super decisiva aí em termos de campeonato brasileiro. Lupércio! Vamos lá, Carlão. Pessoal participando aqui no 991869070. Vail, região de Souzas. Ele recebeu aquela notificação, né, do celular que estão fazendo um teste aí do novo equipamento que foi instalado. Ele mandou aqui, ó, obrigado pela participação. Boa. Tá registrado, como diz o outro, grande Leandro Bolles. Bom dia, aqui é Almir de Nova Odessa. Forte abraço a todos vocês da CBN. Quanto tempo dura o Transferban na Ponte Preta? Ô Almir, funciona da seguinte forma. O Transferban, ele é uma punição ao clube que tem uma dívida com algum treinador, algum jogador, e aí acontece aí esse tal de Transferban. Então, enquanto não quitar essa dívida, o Transferban, ele segue ativo. A Ponte, ela tá tentando, né, quitar esse problema, essa dívida que impede a contratação e o registro de novos jogadores, para aí sim começar a contratar, anunciar e a formar o time para a temporada do ano que vem. Claro que isso não prejudica, né, a montagem do elenco em termos de contratações, mas para registrar esses atletas, para que eles estejam aptos a jogar o Campeonato Paulista e outras competições que a Ponte tem pela frente, precisa pagar a dívida. Então é isso, não tem um tempo. A Ponte precisa quitar esses problemas em relação ao Transferban, tá bom? Bom dia, amigos do CBN Esportes, Rodrigo Pupo de Campinas. O Mirassol está fazendo uma campanha brilhante, resultado de um bom planejamento e gestão responsável. Sobre o Palmeiras, gostaria da opinião de vocês
sobre a manobra da Leila Pereira por um terceiro mandato. O São Paulo cometeu esse erro com o Juvenal Juvencio e o resultado estamos vendo agora. Abraços a todos. Aliás, o Pulpo tocou num assunto, né, o Rodrigão, meu parceiro, em relação ao São Paulo, principalmente na semana passada, que ferveu, né, os bastidores lá do Morumbi por causa da goleada sofrida para o Fluminense. Mas eu acho que a derrocada do São Paulo, mesmo num período vitorioso, ela começa ali com o Juvenal, começa com essa mudança no Estatuto. São Paulo não tinha reeleição. O São Paulo, ele era comandado pelos cardeais, né? Era um clube vanguardista, um clube pioneiro em muitas situações, e hoje se tornou aí esse barril de pólvora, né? E o Palmeiras pode passar por esse momento. Fábio Scheib, você que vive aí os bastidores de Palestra Itália, já o Leonardo Dai vai trazer todas as informações dos times, né? Não os bastidores do clube, mas como é que tá aí, ainda mais depois desses resultados, a cobrança vem, o ambiente já não é o mesmo, como é que tá em termos de eleição no Alviverde de Palestra, Fabião? Não é bem visto, não, né, Carlão? Não é bem visto esse próprio prorrogação de mandato aí também. A Leila Pereira na torcida é muito querida, mas muita gente também acha que ela se considera a dona do clube. Isso é muito perigoso. Muitas vezes essa própria prorrogação de contrato aí pode ser muito desastroso para o futuro do Palmeiras. Ela que tem mandato até o final de 2027, ainda tem mais 2 anos pela frente do Palmeiras, mas o que se fala nessa prorrogação, a torcida não vê com bons olhos não, viu, Carlão? Tá aí, e realmente traçando esse paralelo com São Paulo, é claro que hoje os clubes vivem aí realidades opostas, né? O Palmeiras vivendo um bom momento, né? Na parte administrativa, na parte técnica também, inegavelmente, o Palmeiras chegando nas finais, sendo dominante nos campeonatos, se vence ou não é uma outra questão, mas sempre realizando boas campanhas, mas tem que tomar um certo cuidado para não perder a mão, assim como o co-irmão, assim como o vizinho perdeu a mão, e hoje o São Paulo vivendo aí esta crise que parece que não tem fim, tá na casa do bilhão a dívida lá no Tricolor Paulista. E falando em Tricolor Paulista, tem mais mensagem aí, Lupi? Tem, mas se você quiser eu posso ler daqui a pouco. Então vamos curtir então o noticiário vamos surfar nessa onda maravilhosa. Leonardo Dai também, que é especialista em carnaval, assim como o nosso boa, Marco Guarizo. E o Léo traz aí todas as informações dos 4 gigantes do estado de São Paulo que vão a campo hoje à noite. Mesmo ainda com boas chances de terminar em 8º lugar e assim, quem sabe, conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians deve iniciar nesta quarta-feira às 19 horas contra o Fortaleza, fora de casa, um processo de desembarque do Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil, que terá o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro na próxima semana. Sem Garro, Memphis e Yuri Alberto, que estão se recuperando de lesões, o Corinthians vai a campo com um time bastante modificado. Breno Bidon garante que o time que vai para o gramado está pronto. A expectativa é sempre muito boa, a gente vem se preparando muito bem pro jogo de amanhã. Acredito que o time está muito bem preparado, e se Deus quiser a gente vai trazer os 3 pontos para casa. Quem também observa o jogo do Corinthians é o Santos, que está 1 ponto acima do Fortaleza na briga pela permanência na Série A. O Santos fora da zona de rebaixamento, o Fortaleza já dentro. O Peixe joga às 7h30 contra o Juventude em Caxias do Sul. Terá Neymar mais uma vez e confia no impacto do jogo contra o Sport na última rodada, quando o Santos jogou bem e venceu. Igor Vinícius, lateral direito, garante que o espírito no grupo é de levar esse jogo contra o Juventude como uma decisão para a permanência na primeira divisão. Não, para nós é o jogo da vida, né? É o jogo mais importante do ano, a gente sabe que não pode ter um resultado negativo lá, mas vamos, concentrado, tá ligado no jogo, sabemos que é um jogo muito importante para nós. O Santos, que não terá Tiquinho Soares machucado, vai observar, além do próprio jogo e do jogo do Corinthians, também o jogo do São Paulo, que joga na Vila Belmiro, estádio do Santos, contra o Internacional. Se a vantagem para o Fortaleza é de 1 ponto, no caso do Internacional, o que tira o Santos da zona de rebaixamento e coloca o time gaúcho entre os 4 últimos,
é 1 gol de saldo. A boa notícia para o São Paulo e por tabela para o Santos é que 3 jogadores que estavam lesionados, Arboleda, Luciano e Ferreirinha, deixaram o departamento médico. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino voltam de suspensão. Já o Palmeiras joga às 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Depois da derrota na final da Libertadores, o Verdão precisará vencer para ter alguma chance de levar a briga pelo título para a última rodada. Mesmo vencendo, o Palmeiras perderá qualquer chance de conquistar o Brasileirão caso o Flamengo vença o Ceará no Maracanã. O Palmeiras não terá Felipe Anderson, que sofreu uma entorse no tornozelo na final da Libertadores, e também Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres, que cumprirão suspensão. De São Paulo, Leonardo Daia. 11h26, eu acho que hoje as atenções do futebol paulista estão voltadas aí para a zona do rebaixamento em virtude do Santos, né? O Palmeiras luta pelo título, é bem verdade, mas a gente sabe que tá muito mais pro Flamengo, né? Uma vitória sobre o Ceará já consolida o Mengão como o campeão brasileiro. Ô Fabião, e esse Santos aí, cara, ele vai para Caxias, o Juventude já está rebaixado, mas isso não impede de a gente ter um jogo muito difícil pro Santos, eu acho, principalmente em se tratando de Alfredo Jaconi. E ele joga de olho na Vila Belmiro, porque se o São Paulo vencer o Inter na estreia do Abelão, do Abel Braga, o Santos fica numa boa condição. Mas jogo duro lá no sul do país, hein, Fabio? Jogo duro no sul do país, mas tem um fator também fundamental para o Santos ter uma vantagem, né? A torcida do Juventude, muito rival do Internacional pelas recentes polêmicas, principalmente aquela troca de comando de Roger Machado no passado, quando deixou o Juventude, foi para o próprio Internacional também. A torcida tem pedido para o Juventude já rebaixado entregar o jogo para poder prejudicar o Internacional. A torcida do Internacional também sempre provoca do Juventude, então o Juventude podia facilitar o jogo para o Santos, o que ajudaria na saída da zona de rebaixamento. Mas tudo isso é uma parte teórica, também é parte na prática. A gente sabe que funciona diferente dentro de campo, mas a torcida do Juventude já rebaixado está pedindo para facilitar, não dificultar tanto as coisas para o Santos, para poder prejudicar o Internacional, que corre sério risco sim de rebaixamento, e uma vitória do Santos hoje pode ser determinante para esse rumo aí do time colorado, viu, Carlão? Eu acho que na arquibancada existe realmente essa pressão, essa rivalidade, mas acho que dentro de campo, sei não, o Juventude vai querer engrossar o caldo pro peixe. Ô Lupe, dá pra confiar nesse São Paulo contra o Internacional? São Paulo que vem aí de goleadas, um momento terrível, muita pressão, enfrenta o Inter na estreia do Abelão, mas o Inter também com uma pressão ainda maior, né? Hoje no gramado de Urbano Caldeira. Se a gente for pegar a última rodada, o São Paulo tomou 6 do Fluminense e o Inter tomou 5 do Vasco, ou seja, é um duelo de duas equipes que sofreram juntas aí 11 gols, confere? Então olha o desespero das duas equipes. Pra sorte do São Paulo, ele já conseguiu aí uma pontuação que não corre risco de rebaixamento, porém, existe essa necessidade de terminar pelo menos na 8ª colocação e esperar para ver o que acontece na Copa do Brasil, porque hoje o Fluminense e o Cruzeiro são os times que estão na zona de Libertadores e que também podem conquistar o título da Copa do Brasil porque são semifinalistas. E aí o São Paulo terminando na 8ª colocação, caso ou Fluminense ou até mesmo o Cruzeiro, em caso de conquista da Copa do Brasil, abre uma vaga no Campeonato Brasileiro e isso beneficiaria o São Paulo, hoje 8º colocado. Porém tem Corinthians e o Grêmio perdeu ontem, mas ainda dá a última rodada, né? Isso. Então o São Paulo ele tem essa obrigação da vitória para continuar sonhando com essa vaga da Libertadores. Não merece, mas pode cair no colo do tricolor. É igual o nosso parceiro PVC fala, né? O São Paulo não vai à Libertadores, mas a Libertadores vai até o São Paulo. Vai até o até São porque é um tri. É um tri, porra. E o São Paulo na Libertadores é um time São Paulo favorito. É gigante. É um time que São Paulo é gigante. Pena que passa por um momento ruim, mas ele é gigantesco. Gigantesco. Fabião, passa por um momento ruim até financeiramente, viu, São Paulo? Financeiramente tá pior ainda, tá louco. Ô, Fabião, e esse Palmeiras aí, o que extrair deste Verdão depois do vice lá no Peru, mas ainda com aspiração dentro do Campeonato Brasileiro, dá pra esperar algo? Dá pra esperar um Palmeiras competitivo lá em BH?
Pelo que foi visto na final da Libertadores, a apatia tomou conta do Palmeiras, né? O pior mês do Palmeiras no ano, né? Esse novembro aí que acabou passando, com apenas 30%, 33% de aproveitamento. O Palmeiras que não criou nada na final da Libertadores. O que se espera para essa noite é apenas cumprir tabela aí, o Galo favorito contra o Palmeiras. O Flamengo deve levantar o troféu do Brasileirão nesta noite lá no Maracanã, mesmo com um empate no Maraca. Eu tenho uma sugestão de assunto que não vai acontecer. Mas eu acho que é legal a gente falar. Vai. Já. E já também tem time grande que entrou no Transferban. Mas esse Transferban só não vai quem já morreu. Amigo da Ponte Preta lá no Transferban. 11h31 é o Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. A pobreza e a extrema pobreza caíram no Brasil para os níveis mais baixos desde 2012, ano em que o IBGE começou a fazer o levantamento sobre o tema. Entre 2023 e 2024, a pobreza recuou de 27% para 23%. A redução equivale a 8 milhões e 600 mil pessoas a menos. Já a extrema pobreza caiu de 4,4% para 13,5%, o que representa 1 milhão e 900 mil brasileiros. Apesar dos dados positivos, o país ainda registra grandes desigualdades. A renda das pessoas brancas é quase 66% maior que os ganhos da população negra e parda. Na educação, o atraso escolar aumentou entre as crianças de 6 a 10 anos e mais de 8 milhões de pessoas de 15 a 29 anos abandonaram o ensino médio. A vara da Justiça Federal de Curitiba, que conduziu processos da Lava Jato, é alvo de uma operação. Segundo a TV Globo, a ação foi determinada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, e está recolhendo documentos. Até o momento, não há informações sobre o motivo da operação. O presidente Donald Trump afirmou que bombardeios terrestres contra alvos ligados ao narcotráfico vão começar muito em breve na América Latina. A declaração do líder americano é a mais nova ameaça de ataque direto em meio à escalada militar contra o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E o Brasil enfrenta hoje a Coreia do Sul na primeira rodada da segunda fase do Mundial Feminino de Handball. A partida está marcada para as 14h pelo horário de Brasília, em Dortmund, na Alemanha. Na segunda-feira, a equipe brasileira venceu a Suécia pela primeira vez em jogos oficiais. No horário de Brasília, agora são 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe? Moniz, o parecer do senador Alessandro Vieira sobre o PL antifacção, que será debatido daqui a pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevê um novo imposto sobre casas de apostas online para financiar as ações de segurança pública. A Cidbets poderá destinar até 30 bilhões de reais por ano para o combate ao crime organizado, segundo estimativas do texto. O senador também estabelece que o governo terá um prazo de 180 dias para reorganizar os fundos da segurança pública, questão que gerou polêmica na tramitação do texto na Câmara dos Deputados. O parecer de Vieira traz também alterações sobre o texto que foi aprovado pelos deputados, que teve a relatoria de Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Alessandro Vieira traz mudanças alinhadas com o Palácio do Planalto. Ele acaba com o crime de domínio social estruturado e cria o crime de facção criminosa com penas que vão de 15 a 30 anos. O senador ainda equipara a milícia às facções. O texto será debatido daqui a pouco na CCJ do Senado. Moniz. Obrigado pelas informações, Felipe Igreja, ao vivo de Brasília, agora 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h35. O que o senhor está aí saculejando, Antônio Lupe? Hoje, no período da manhã, eu estava batendo uma caixa com Paulo Augusto, que é lá do Terra da Gente, repórter, torcedor, sabe de quem? De quem? Palmeiras. Palmeiras. E A aí, maioria aqui no complexo. A maioria. Aqui é quase a sede social do clube. É impressionante. E aí, o que acontece, Carlão? Ele veio com a seguinte tese. Vai. Ele falou pra mim, Lupe, vem comigo. Se o Ceará, que precisa da vitória hoje, porque corre risco de rebaixamento, vencer o Flamengo, e o Palmeiras vencer o Atlético. E na última rodada... 75-73. E olha só o que ele disse, hein? E na última... Ele vai passar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Tá ali, ó. Olha lá. Perto de Itamura. Passou aqui, perto de Itamura. Ele falou assim, e se na última rodada o Flamengo consegue um jeito, que você sabe que tem como, de tirar o jogo de Mirassol e levar pro Mané Garrincha... Ah, não duvido. E mesmo assim, não conseguir vencer e o Palmeiras... Campeão, verdade. Campeão do Brasileirão. Ele apaga toda essa euforia do título da Libertadores do Flamengo? Eu falei, difícil. Mas é algo muito improvável de acontecer. Seria heróico, sem dúvida. Esquece isso. Palmeiras muito apático. Mas calma. Aí você tá falando com o coração. O Fabião tá meio magoado. Eu ouvi a verdade. Eu tô trazendo algo que foi falado e que não é impossível, é difícil. Mas assim, eu acho que apagar a Libertadores não, mas seria um ato heróico, né? Heróico. Seria um ato heróico, mas e também seria um belo do vexame do Flamengo. Lupe, Fábio Chay. Mas não vai acontecer isso, tá? Eu acho que também. Eu tô com o Fabião e com você também. Acho que não vai acontecer. Pode acontecer, mas acho que não vai. E outro, o Flamengo precisa definir hoje, hein? Porque dia 10 já tem jogo pelo Mundial. O Cruz Azul, né? Você imagina ter que levar essa decisão pra Mirassol, sendo que no dia 10, quando que é a dia 10 final? É a quarta rodada final, é dia 7. Então, como que você vai... Quarta-feira que vem. Ele precisa matar hoje e esquecer a ressaca, esquecer momentaneamente aí os festejos e pensar assim no jogo de hoje para tentar matar e aí colocar o cascudão para viajar para Mirassol e fechar o Campeonato Brasileiro e o time titular pensar no Mundial. Mas se o Palmeiras fizesse isso, seria sim um ato heróico, mesmo assim acho que não ofuscaria a festa rubro-negra. O Cássio Oliveira tá aqui e falou assim, bom dia, sobre o Santos, a torcida do Peixe deveria ir na Vila apoiar o São Paulo. Ele pergunta, né? Eu acho que pode. Pra quem não conseguiu ir pra Caxias do Sul e quiser passar uma energia positiva ou dar aquela secada no Colorado, vale, porque o jogo é na Vila, né? Joga na Vila. E hoje, né, esse processo do São Paulo jogar na Vila Belmiro mostra que as duas diretorias estão ali unidas, né? O Renato Alves falou que se o Palmeiras foi esperto, ele entrega essas 2 rodadas pra ser ultrapassado pelo Cruzeiro e não ser vice de novo do Flamengo. É uma tática, né? Não, tem que chegar ao máximo, pô. Não só o Santos, Fortaleza, Vitória e Inter estão com a corda no pescoço. Quem tem 46 pontos também. Mas quem tem 46 pontos aí fica uma matemática um pouco mais complicada, mas também corre risco, matematicamente falando. Sim. Bom dia, pessoal. Sobre a Leila, não tem como comparar ela com nenhum dirigente. Ela é uma mulher com visão de negócios, estilo totalmente diferente da cartolagem que conhecemos. Apoio mais um mandato. É a opinião do Flávio Guimarães, final do telefone 9883. É que esse grupo do Palmeiras, né, a Leila Pereira, os diretores, e aí eu incluo o Abel Ferreira também, é um grupo multicampeão, né? E aí você mexe realmente com a paixão do torcedor palmeirense. Tem muita gente que não gosta do continuismo, isso faz parte do futebol e a gente tem que respeitar, porém acho que os resultados contam muito, né? Por isso ela tem muita moral perante a torcida do Palmeiras e o mesmo se aplica ao Abel Ferreira. Pode ter aí um desgaste, o que também é natural no mundo do futebol. Isso aconteceu com o Tele Santana no São Paulo, Renato Gaúcho no Grêmio e pode estar acontecendo com o Abel Ferreira no Palmeiras. Porém, os resultados são expressivos, né? A maneira como o Palmeiras tem se comportado nas competições é uma maneira especial. Não conquistou em 2026, decepcionou nas decisões, notadamente, né? As duas com o Corinthians e contra o Flamengo, mas o Palmeiras tem chegado, né? Eu acho que o importante é chegar.
Precisa conquistar um clube com investimento, um clube do tamanho do Palmeiras precisa conquistar. Mas eu acho que o chegar também é importante. A gente não pode desvalorizar o trabalho do Abel Ferreira ou o trabalho da Leila Pereira em virtude das derrotas nesta temporada. Isso é um debate, sim, muita gente ficou chateada com a postura do Palmeiras nestas decisões, mas o trabalho, a meu ver, Fábio Chaib, está sendo bem feito. Bem feito. É que, infelizmente, para o torcedor palmeirense não houve a consolidação neste 2026, que é algo incomum nesta curta história, né, de 2015, quando começa esse processo vitorioso do Palmeiras para cá, né? Pensando friamente, né, Carlão, para quem não é torcedor, que não está vendo só a parte de campo, o Palmeiras faz uma excelente, né, o roteiro do Palmeiras fora de campo é excelente, né, com orçamento, com receitas, com cada vez mais brigas, conquistas também. É verdade que em 2025 não conquistou, 2024 conquistou apenas o Paulista, e isso para o torcedor acaba sendo pequeno perto dos investimentos que teve, na possibilidade de contratações que geraram muitos euros, milhões de euros aí, mas essa continuidade é muito positiva. A gente sabe que isso não é comum no futebol brasileiro, mas eu acho que mexer nesse caso no estatuto já é uma outra questão também, que acaba apagando essa forma correta, essa forma limpa que a diretoria do Palmeiras está fazendo nessa gestão. Porém, a continuidade com outros nomes, com a Leila apoiando por trás, é algo muito significativo e algo que deve ser consolidado no Palmeiras, mas mudar o estatuto é um pouco pesado, né? Eu acho que o São Paulo serve muito de exemplo, Fábio Chaib. Você que viveu o São Paulo dos anos 90, poxa, o São Paulo era exemplo em tudo, não só na parte administrativa, mas na parte... Ninguém pararia o São Paulo. Ninguém parava o São Paulo, né? E olha o que aconteceu também em virtude destes desmandos do pessoal lá de cima, Antônio Lupi. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Que campanha do Mirassol, hein? É de tirar o chapéu, parabéns. Aliás, que festa que fez os jogadores do Mirassol ontem após a vitória em cima do Vasco. E emocionante, né? O Anais indo às lágrimas, abraçando o Paulinho, muito legal, cara. Aí foi lá num torcedor que ninguém sabia quem era. Foi verdade, foi muito legal. Olá, pessoal. Pode ir lá, Chaib. Eu ia falar o contra-ataque do Mirassol. No tá louco. Também, né? Almanac, né? Os caras estão treinando muito bem, cara. Joga curto, né? Joga só curtinho. Tal do Danielzinho nessa... Mas faz tempo. Faz tempo que tá lá. E, ó, ano passado foi um dos melhores jogadores da Série B. E o Danielzinho mostrou que é jogador de Série A. É jogador de Série A. E ontem a situação meio que encaminhada pra vitória, então o Mirassol se soltou. E meteu um tic-tac no Vasco, e o Danielzinho só calcanhar. Ele passa meio que despercebido. Ele é discreto, né? Discreto. Mas é uma peça fundamental. E trabalho também do Guanais, né? Tá louco. Que roeu o osso, passou aí por Atlético Goianiense, Sampaio Correia, foi auxiliar lá no São Carlos de André Galassi. Eu lembro dele no Operário, né? Operário também. Que enfrentou os nossos clubes aqui. E agora tem aí esse trabalho magnífico à frente da equipe do Mirassol. Olá, pessoal, para mim o Palmeiras está de parabéns. Não vão ganhar sempre, porque faz parte do jogo. O beijo na medalha de vice foi para provar, foi prova de time grande. O Márcio Guilherme, o beijo do Abel Ferreira, mandando um beijinho na medalha, foi muito legal. Áudio, agora a gente não consegue ouvir o áudio, tá, Evilásio? Já a gente tenta aqui colocar a tua mensagem no ar, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais uma. Pessoal, bom dia. Mirassol, que exemplo de gestão. Será que os presidentes de Ponte Guarani aceitariam fazer um treinamento lá em Mirassol para aprender como fazer futebol vencedor? Quem manda mensagem é o Bruno. Obrigado ao Bruno. Deixa eu ver aqui. Tem um ouvinte. Não é do Transferban. Aqui, ó. Bom dia, pessoal. Quem mandou a mensagem foi o Clésio Palhares, da Vila União de Campinas. Bom dia, pessoal. Todos vocês estão de preto? É por luto do Verdão? E Chaib, hoje tem mais. Vai, Mengão! É o Clésio Palhares, torcedor do Flamengo. Tá certo, 11h44, temos um break, Valmerzinho? Então vamos pro break, aí na volta a gente vai falar dos filhos da terra, Guarani, Ponte Preta e Guarani. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda.
Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem tivemos a abertura da 8ª rodada da Superliga Masculina com um clássico e um grande jogo entre Cruzeiro e Praia Clube. Melhor para a Raposa, que venceu por 3-1 com parciais de 25-21, depois o Praia venceu 26-24 e nos dois últimos sets, vitória do Cruzeiro 25-20 e 25-19. Com esse resultado, o Cruzeiro continua na liderança, Praia Clube na segunda colocação e o Vôlei Renata é o terceiro. Hoje, mais 3 jogos. O Monte Carmelo enfrenta o SESI às 6:30 da noite. O Juiz de Fora Vôlei enfrenta o Minas às 7 da noite. E às 9:30 tem Goiás e Joinville. O Vôlei Renata só volta a jogar na segunda-feira contra o Praia Clube pela 9ª rodada às 9 da noite. Esse jogo marcado para São Luís do Maranhão. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Com você, construindo o mundo. Horas 48 minutos. Lupe, vamos falar da ponte aí que se prepara para a temporada de 2026 agora com uma nova gestão. Uma nova gestão, mas é uma gestão que estava apoiando, né? O ex-vice-presidente, agora diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin, que aliás já falou como responsável pelo departamento de futebol da Macaca, mas na entrevista que vamos ouvir daqui a pouquinho, ele deu muita atenção para o João Brigatti e também para o Ricardo Koyama, que junto com o Eberlin, eles vão comandar aí o departamento de futebol da Ponte Preta. Aliás, o torcedor está na expectativa sobre as novidades, os jogadores que vão defender a Ponte no ano que vem e também as renovações. Só para quem ainda não estava por dentro, né, da questão do Elvis, o Elvis é um jogador que deve continuar na Macaca. A informação que eu tenho é que o pré-contrato já está assinado e em breve deve ser aí
oficializada a permanência do Elvis por mais uma temporada no estádio Moisés Lucarelli. Com a saída de Pedro Rocha, que deve jogar no Juventude, a Ponte já tem o substituto, a chegada do Thiago Coelho, goleiro que estava no Caxias. Quem também pode chegar é o volante /meia André Lima, que disputou a última temporada pelo Paysandu. Também jogou por Confiança, Ferroviária, Mirassol, Operário, Atlético Goianiense, entre outros clubes. A Ponte está muito atenta ao mercado, claro, precisa resolver essa questão do transfer ban, mas mesmo assim o departamento de futebol já está trabalhando para formar um time competitivo para Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. No último domingo, após as eleições na Ponte Preta, o Eberlin falou a respeito de como ele vai trabalhar junto com o Koyama e o João Brigatti, agora no departamento de futebol, e também prometeu uma atenção maior às categorias de base da Macaca. Só sou o diretor de futebol. O futebol está na mão do João Brigatti e do Ricardo Koyama. Eu sou a pessoa que está acima dele para coordenar algum tipo de problema, algum tipo de apoio, algum tipo de ensinamento. Estou tentando fazer uma Ponte Preta que você gosta, com executivos de futebol, tá? Que façam um planejamento dentro do que a diretoria pode oferecer hoje. Não vou me furtar, mas é que não falar isso sem ter uma reunião mais forte com o João e com o Ricardo é até ofendê-los. Pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que no futuro muito próximo vocês vão falar da grandeza dos dois. Sim, a maioria do time que terminou a Série C está aí, vai ficar, vai permanecer. Algumas tratativas já foram feitas para outros jogadores. Eu fiquei, após o final do Campeonato Brasileiro, tentando resolver os problemas financeiros e liderando aí a chapa que venceu as eleições, mas não foi descuidado. O Ricardo Koyama e o João Brigatti diuturnamente estão cuidando, vendo jogadores. A gente tenta acelerar para colocar o maior número possível de jogadores já na próxima semana na Ponte. Vou mostrar para todos vocês que eu não sou centralizador, como vocês falam. Como eu disse, eu vou revelar, já revelei preparador físico que hoje está na seleção brasileira. Revelei 2 ou 3 treinadores. Revelei inúmeros jogadores. Revelei fisioterapeuta. Revelei gerente do departamento de registro. Eu tenho certeza, um executivo de futebol do Corinthians é cria minha também, o Fabinho. Eu tenho certeza que eu vou revelar 2 grandes nomes, que é o Brigatti e o Ricardo Koyama. Aonde eu deixei a desejar, já disse numa entrevista com o Elias, talvez nas rádios também, foi no departamento amador. Então vocês vão ver o Marquinhos muito mais no departamento amador do que no profissional. Eu tenho que sair daqui 4 anos, com o time reserva ter sido feito dentro da Ponte Preta, aqueles outros que não são os reservas, outros 10, 12, também, se possível, forjado aqui dentro, talvez algum deles até jogando na equipe principal. Isso é que eu vou tentar fazer, mudar a filosofia, não que o pessoal que não fez isso agora, não fez porque não teve todo o carinho necessário de minha parte, todo o tempo necessário de minha parte, todos os investimentos necessários de minha parte, e eu vou lutar para terminar aquele centro de treinamento, né? Essa é uma meta minha. Então, o Torrano fala de diretor de futebol, não vou me furtar, vou ser o responsável, mas eu tenho certeza que está em ótimas mãos, e as entrevistas do futebol serão feitas, vocês devem indagar o João Brigatti, tá? Por respeito, não é para me isentar, não. Vocês sabem que eu não me isento jamais. Mas é ele que vai falar do futebol da Ponte Preta e o Ricardo também, quando for necessário. Tá aí o Marco Antônio Eberlin, diretor de futebol da Ponte, ex-presidente, falando sobre o planejamento e, claro, essa atenção que é necessária ao departamento de base da Ponte Preta, porque o futuro do clube está na base, e também falou desse objetivo, né? Concluir o centro de treinamentos ali no CT do Jardim Olina, tá? As obras estão acontecendo ali para ter mais campos, para que o time de base tenha onde trabalhar e se preparar para as competições também do ano que vem. E sempre foi um DNA da Ponte, né? As categorias de base, haja vista que a Ponte já em outros tempos, é bem verdade, mas forneceu jogadores aí às seleções em Copas do Mundo.
Tá certo que era um outro tempo, uma Ponte Preta diferente, uma Ponte Preta de Série A, uma Ponte Preta com investimento, com o mecenas, à época que era o Sérgio Carnielli, mas nessa fala do Marquinhos eu concordo com ele. Ele foi muito bom como dirigente de futebol, ele revelou muita gente, ele revelou muitos jogadores, ele trouxe recursos para a Ponte Preta e isso a gente tem que dar a mão à palmatória. Agora, estamos em 2025 ou 2026, que é quando ele começa aí efetivamente o trabalho. Outros tempos, porém a gente espera que com a experiência, com a bagagem que o Marco Antônio Eberlin tem no futebol, ele possa prestar um serviço importante para a Ponte. Eu prefiro muito mais, isso eu já falei para ele, eu prefiro muito mais o Marco Antônio Eberlin no futebol, como esse CEO que ele disse aí, do que propriamente como um presidente. Eu acho que esta formatação da Ponte pode dar errado, é futebol, mas eu acho que é uma formatação que pode dar algum resultado sim, principalmente por causa do Marco Antônio Eberlin como um diretor de futebol. E ali, né, trabalhando em conjunto com o Ricardo Koyama e com o João Brigatti. Vamos ver, o tempo dirá, meu caro Antônio Lupe. 11h55, vamos para o Bugrão? Vamos para o Bugrão, que aliás já começou a preparação, ou aliás vai começar hoje a preparação para a temporada 2026, a apresentação marcada, claro, que sem todos os jogadores, porque aqueles atletas que estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles ainda têm um período maior de descanso. Porém, aqueles que defenderam o Guarani na Série C e permanecem para a temporada do ano que vem, já iniciam aí o trabalho de treinamento, de exames, né? Aquelas questões envolvendo aquele exercício que ergue a perna assim, ó, parece... Nossa! Eu não sei como é que chama aquilo. Extensora? Cara aí, do céu, com carga. Terrível, Aquilo né? é terrível. Aquilo é um desespero. Eu já vi o Hulk fazendo. Hulk, né? Muito forte, né? E faz com uma leveza, né? Nossa, mas é duro, hein? É duro. Deus me Então hoje começa todo esse período de pré-temporada do Guarani, visando primeiro o Campeonato Paulista. Dia 11, é claro que a tabela ainda não está detalhada, né? Mas já tem o caminho do Campeonato Paulista. O Guarani estreia contra o Primavera, de Rafael Marques, hein? Foi efetivado o treinador do Fantasma da Mogiana. O Primavera é o primeiro adversário do Guarani, então o Bugre inicia aí a preparação. Por enquanto, o Guarani já anunciou, vamos lá, são muitos jogadores. William Farias, que estava no Novo Horizontino, São Paulo e Cruzeiro, Rafael Donato, Guilherme Parede, Maurício Antônio e Jonathan Costa. Natan Melo também deve ser confirmado em breve, jogador de meio campo que estava no Vila Nova, formado nas categorias de base do Goiás, também passou um pouquinho pelo CRB e segue em busca de mais jogadores no mercado. O Guarani não deve parar por aí. Mais jogadores estão sendo procurados pela diretoria para formar o elenco, visando a temporada 2026. O Guarani, que está investindo mais, vai aumentar a folha, porém vai enxugar os jogadores, ou seja, um número menor de atletas em relação à última temporada. Quem disse isso foi o Farney Coelho, na entrevista lá para os meninos do Bugrecast. Aliás, estamos organizando aqui uma entrevista com o Farney. Só pediu para terminar de organizar a casa, porque agora o trabalho fica mais intenso com o início, né, do trabalho no campo, exames e tudo mais, para falar um pouco mais desse Guarani versão 2026. E claro que em meio a tudo isso ainda tem a questão política. Sim, dia 14 tem a eleição no Guarani, 2 chapas foram protocoladas para concorrer ao cargo lá do Conselho de Administração. Uma é a do Felipe Rosselli, que é oposição à atual diretoria do Rômulo, que também protocolou a chapa e quer continuar à frente do Guarani pelos próximos 3 anos, Carlão. A partir do dia 15, então, o Guarani com uma nova gestão, ou permanece com essa gestão, mas a gente fica aí na esperança de um Guarani forte. Eu acho que o planejamento baseado em jogadores experientes para a Série C, principalmente, está sendo bem feito. Na hora que a bola rolar, aí não sei, a história pode ser diferente, mas pelo que estes jogadores que estão sendo anunciados, eles apresentaram em outros clubes, me dá uma sensação de otimismo. Um time caro, né, Lupe? Um time caro. Os jogadores nível de Série B para disputar a Série C, tal a necessidade que o Guarani tem de sair
desta competição o mais rápido possível. A gente espera que isso possa acontecer neste princípio de 2026, né? Acho que a gente já pode falar assim, mesmo estando em 2025, mas é um início aí promissor e o Guarani tem competições importantes, Série C é a prioridade, sair deste, desculpa a palavra, mas deste inferno que é esta competição. Fantasma da Ituana, eu falei da Mogiana, não. Fantasma da Ituana. Quem mandou? Perdão, foi o Renato. Ah, foi o Renato. Ô, Renato, obrigado, viu? Mas eu confundi. Eu acho que terminando o programa você deve ligar pro William Cabelo, porque ele deve ter caído da cadeira, né? A hora que você falou isso. Mas não é da Mogiana, não serve o Fantasma também? da Ituana. Ah, o Fantasma da Mogiana, sabe quem que é? Quem? É o Batatais. Ah, aí sim. Me perdoe, viu, ô Renato? É Fantasma da Ituana. É muito fantasma. Parece uma casa mal assombrada. Quem tá no Transferban que você falou aí, cara? São Paulo, cara. Aí, Ixi. Fabião, a gente tava falando dos irmãos lá de CT, aí o que aconteceu? São Paulo no Transferban. Dá pra acreditar nisso? Por uma dívida com o empresário do Caleri, lá em 2021, o ex-empresário, na verdade. O São Paulo, que tinha sofrido outro transferban já em agosto, né, com Bobadilha, agora terá um mês aí para poder ajustar a casa para contratações. Também o São Paulo que estreia no Paulistão em janeiro também. Né? Isso. Nosso ouvinte Cristiano Amaral, que pela foto aqui é um corredor, é atleta. Pô, tá bem. Tá bem demais. Deve fazer um pace de 3,40 pros 10K. Isocinética chama o exame. Aquele que o jogador... Ah, sim, nossa. Isocinética. Cara, quando eu vejo as imagens, principalmente o Hulk, esse início de temporada aí, nossa, aquilo deve doer demais, cara. Deve doer muito. Isocinética. Quem mandou a mensagem foi o nosso grande, sempre aprendendo com os atletas. Deve correr bem, ó. Deve correr bem. Pela pose aqui da foto do WhatsApp, deixa eu ver aqui, ó. Ele deve fazer média de 3,40, 3,30 em 10K, hein? 10K em meia hora ele termina. Tá louco. Fenômeno. Vocês são fenômenos, cara. Grande Cristiano. Ó, tá ditando. Vamos ver. Professor de educação física, mas corre também. Tá voando. Digita aí que você corre também. Você é atleta, você é corredor de rua, você é praticante da modalidade. Sim! Ele é fera. A gente conhece. Fechamos aqui, Valmirzinho. Às 4 a gente volta. Ô, Fábio Scheib, resiliência, hein? A palavra do dia hoje. Resiliência. Aguenta a galera. O homem tá na casa aqui, você já sabe, né? O que esperar. Então, resiliência hoje, meu amigo, que nós vamos fazer uma resenha super interessante no Arena às 4 da tarde. Até lá, Lupe, fez juquinha hoje, hein? Hoje eu trouxe o alimento, porque não vamos ontem eu já fui de franga parmegiana, já comi 6 quilos de frango. Gente, até às 4 do Arena, valeu, até lá.